Então a pergunta é se o cristão pode jogar jogos de RPG ou jogos de violência ou que contém roubo ou assassinato. E também jogo que contenha prostituição ou que tenha como alvo praticar a prostituição. Então a resposta é que categoricamente esses atos no jogo eles não revelam necessariamente aquilo que está no coração do cristão. São apenas atos no jogo que tem como alvo recompensas no jogo, etc. Então, por categoria, os jogos em si não seriam um pecado, com ressalva daquele jogo que tem natureza sexual, né, onde o cristão está vendo algo, está participando de algo que tem quebra de modéstia. Nesse caso, né, e nos outros também, na presença do fraco ele não deve fazer. E caso aquele jogo faça ele cair em pecado, ele deve cortar fora. Né? Então, se o teu olho te arranca, se o teu olho te faz pecar, arranca fora para longe de ti. Então, por necessidade, por categoria, o jogo em si não seria pecado. Mas se ele te faz cair, por exemplo, tu joga um jogo de violência e você começa a ficar mais violento, então você deve, né, cortar ele fora. Mesma coisa com o jogo e principalmente, né, o jogo de natureza sexual. Né, que, então nós temos essa questão definida dessa forma. Depois nós temos a questão religiosa. Né? Pelo jogo ter uma natureza religiosa, né, o jogo de RPG, mas não ser religioso, ele não deveria ser evitado publicamente na frente do fraco? Não. Porque a natureza original do jogo é uma ficção, não a religião em si, que não é uma magia real. Então ele não se categoriza como algo religioso, como eu já falei anteriormente. Muitas pessoas não iriam conseguir conceber tais coisas, mas se pode fazer. A questão sobre os jogos com natureza sexual, ela é mais sutil do que as outras, né? Porque em nós já liga um alerta de consciência e de escrúpulos muito forte. Mas se nós consideramos que categoricamente um ato virtual não é a mesma coisa que um ato físico, sem a intenção, sem o desejo pecaminoso, então, por necessidade, também um ato virtual sexual ou até um ato de adoração a Beelzebub num jogo não se caracterizaria como algo real, ok? Mas né, por causa do fraco, obviamente, nós não vamos participar desses jogos na presença deles. E se tanto a adoração ao Beelzebub falso quanto a o jogo de natureza sexual nos faz cair em pecado, então nós devemos arrancar ele de perto de nós. Então, por natureza, nós diremos que não. Mas, pela necessidade e ocasião, nós, então, devemos arrancar eles longe de nós por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Então, aquele jogo está nos fazendo cair e nós devemos evitá-lo. Então, essa é uma regra boa para tudo. Então, a princípio, tudo é puro para os puros, mas para aqueles que são incrédulos, infiéis, né, tudo é corrompido porque a própria consciência deles ela é reprovada. Então a gente deve manter a realidade de que a categoria dessas coisas são diferentes, mas a realidade de que a nossa natureza ainda é corrompida e se isso nos faz cair, nós devemos então evitar. Ou se causa um temor em nós, nós devemos então, por temor a Deus, ou se a gente tem dúvida, né, a gente não deve fazer. E a gente não faz para a glória de Deus.